Bebê, mamãe, necessidade, fome, primeiro sentimento, ódio. Por que ódio? Porque dói o estômago. Né? Dor, sentimento, recalque. Estamos falando do início do processo psíquico. Daqui pode pensar em um nascimento do inconsciente como um traço minêmico. O impulso, né? O choro. Sabe o momento que o bebê chora? Além do primeiro choro ao nascer, que ali mede-se o Apgar, né? É uma médica chamada Renata Apgar, que fala sobre os impulsos ali, dá para medir se está tudo ok com o bebê, a frequência cardíaca, etc. Além dessa coisa anatômica comum, estamos falando de uma pulsão, né? Um impulso. Quando a criança chora, esse choro vem de uma dor, vem de uma falta, vem de um sofrimento. Pense no bebê tendo seu primeiro contato com o mundo, com a luz, com o ar, o pulmão doendo, a iluminação chegando, afetando. Então nós estamos falando de trauma do nascimento, né? A dor, o estômago, ódio. Porém, o grito, a fala, vai direto a um objeto específico, a saber, a mãe, né? E o seio vem. Estamos falando da primeira experiência de gratificação humana, narcisicamente falando, autoeroticamente pensando. É um movimento onde eu e mamãe, até porque não existe a mãe, estamos falando dessa criança buscando, sem saber o que busca, sem saber que sabe que busca, sem ter um ego ali para poder, de certa forma, conluiar, né? Ter um conluio com esse diálogo, mas ela chora, né? Então, instinto, necessidade. E ela tem uma gratificação, um retorno. Pense que isso vai se repetir, né? Vocês sabem. Estamos falando da fase oral. Para compreender pulsão, você vai estar compreendendo a fase oral. Esse movimento da oralidade, ele é ritímico. Haja vista que Freud escreve nos 3 ensaios da teoria da sexualidade sobre o chuchá, sobre o ritmo, que o prazer, né, da criança já não está mais no leite, que vai de repente saciar e matar a fome, mas em uma certa repetição. O prazer está agora em ter a sensação, a presença do ideal, a saber, do objeto amado. Esse é o objeto do desejo. Estamos falando do primeiro contato com o objeto do amor. Pense que outrora, fome, ódio, comida, né? Vamos colocar aqui o objeto comida e o objetivo comer, sexual, materno. No primeiro movimento, instinto, necessidade, o objeto era comida, o objetivo era comer, a fonte era a dor, a pressão era o choro, pressão, fonte, objeto e meta, a meta, o objetivo era comer. Isso aqui tudo é instinto, é o que todos os animais têm. Eu tenho, um cachorrinho tem, um gato tem. Qual a diferença? Estamos falando agora que vai surgir um outro componente, né, chamado pulsão. Então ele cria como se fosse uma bifurcação. O ódio, a fonte, que era a dor, agora vem uma dialética, ou seja, já uma repressão dos instintos. Então agora eu começo a amar a mãe, né? E no lugar da comida eu coloco o seio. E no lugar do objetivo, que era comer, eu coloco a mãe. Olha que interessante. Que nos separa de um animal, além da coisa básica, né? Que um animal não mata por prazer, né? E o animal não precisa fazer sexo com, sei lá, um fetiche, um cabide, um cabo de vassoura, uma garrafa de Skol, né, introduzida no ânus. Você não vai ver um leão com uma tara desse tipo, né? Você vai ver ele com uma necessidade básica, talvez de procriação, reprodução, e ele mata, de repente, por uma questão de sobrevivência, por segurança, por fome. Acabou, ele descansa. O humano, ele mata por prazer. E também a diferença em ambientes de desejo, para não ficar tão trágico, para não pensarmos só maldades do humano, é que o animal ele tem um desejo, de repente, de beber água, ele bebe a água, instinto. E o humano, ele também pode desejar fumar, como ele pode desejar, não desejar fumar. Percebe a plasticidade? Eu desejo fumar e percebo por uma questão de cognitivo, de questões de conflitos pulsionais, de vida e morte, Ministério da Saúde advertindo, e cria-se um novo desejo. O desejo de não desejar fumar. Até porque é importante quando você tratar uma pessoa que quer abandonar o cigarro, ela quer abandonar e ela vem com uma fala, quero parar de fumar. E o que ela vai tratar na análise, talvez, é aprender a lidar com os desejos, né?
né? Ou seja, ela vai aprender a lidar, é uma ferramentinha que ela pode desejar, não desejar fumar. Porque se ela olhar para o objeto específico, como vocês estão percebendo nessa construçãozinha que eu fiz, o objeto ele tem uma força de identificação, aí entra a questão química, orgânica, né? Corporal, etc. Mas estamos falando do psíquico, ou seja, ele está identificado com o objeto. Ele não fuma porque ele está viciado na nicotina somente. Ele fuma porque ele está dependente, carente. Há uma questão ali afetiva. Talvez ele precise tratar esse desmame que não foi feito de uma forma correta, talvez vamos usar esse termo, na infância, né? Correta para esse sujeito. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a pulsão, ela tem o efeito plástico da troca. No lugar da comida é colocado um seio, no lugar de uma comida ela é colocada a mãe. Pense na compulsão alimentar. Um ser humano viciado em comer. Ele também pode ser um ser humano que está reprimindo desejos sexuais que estão sendo trocados de uma forma pulsional pelo alimento. A saber que nesse encontro, fome, quero comer comida e vou transar. Quero transar, quero encontrar um ser humano para fazer amor, vou para o McDonald's. Então nós estamos na troca da pulsão. A libido sendo descarregada em um local que não era o principal, que não foi o original. Agora ele é secundário. O nome disso, conflito, né? Explico por que um ser humano de repente não está feliz numa ocupação que ele está fazendo, numa relação onde ele está. Explica por que de repente não está feliz, mesmo conquistando aquilo que ele disse que queria conquistar. Mas será que essa verbalização, esse querer não está na troca pulsional por conta da repressão sexual? E aí estamos falando de traumas da infância? Pensem nisso.